Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso 30º dia do nosso devocional. Hoje a gente completa um mês de devocional. Parabéns! Samanta, Suene, Ivone, bom dia, lindonas! Que maravilhoso! Já estamos com o seu chá. Vamos fazer uma chamada de chá com Jesus. Chá com Jesus. Chá, café, o que você quiser. Água. Ó, sexta-feira começou animada, hein? Né, a galera tá focada aí. Oi, Silvana, bom dia, Ivone. Samantinha. Então, vamos falar hoje. A justiça é gratuita para você, mas ela teve um alto preço para Deus. 30 dias de devocionais diários. Muito bom. Oi, Salete. Sogrinha, bom dia. Bom dia. Então vamos lá, né? Vamos ler o primeiro versículo aqui. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Se você não assistiu o filme A Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson, eu o encorajo a vê-lo e analisar tudo que Jesus fez por você no seu caminho até a cruz. Observe a angústia que ele suportou no jardim do Getsemane, onde orou preparando-se para a prova que ele sabia que estava por vir. A nossa justiça é resultado da obra de Jesus e só podemos receber a sua justiça através do seu favor imerecido. Amém. Pega o caderninho ali que você vai falando, vai dando uns insights aqui. Você ia ler agora? Então vai. Veja como o seu rei foi levado por soldados romanos brutais que zombaram dele e enterraram uma coroa grosseira feita de espinhos em sua cabeça. Veja como seu salvador sofreu golpes após golpes de chicotes projetados para infligir o máximo de dor. Chicotes trançados com vidro partido e ganchos para que cada golpe arrancasse carne de suas costas já dilaceradas. Em uma cena, Jesus cai devido aos golpes e ao vê-la gritei em meu coração, desejando que ele ficasse caído para que os seus atormentadores aplacassem o ataque cruel. Mas ele não ficou caído. Tendo você e eu em mente, ele se agarrou ao poste de espancamento e se arrastou até se levantar para receber toda a medida do seu flagelo, sabendo que é pelas suas pisaduras que somos sarados. A sua agonia não terminou quando os soldados implacáveis se cansaram de espancá-lo. Aqueles homens colocaram uma cruz pesada sobre as suas costas completamente ensanguentadas, obrigando-o a carregar as tábuas bifurcadas até o Gólgota. Depois de mal sobreviver a um tratamento cruel, não era de admirar que Jesus tenha caído sob o peso da cruz depois de vacilar em parte do caminho e os soldados precisarem obrigar um transeunte a ajudá-lo a levar a cruz. Então o nosso Senhor foi esticado sobre ela. Os pregos longos e imensos foram pregados cruelmente em suas mãos e pés. E Jesus suportou tudo isso por nada? Será que tudo aquilo foi em vão? É exatamente isso que os cristãos que insistem em tentar conquistar a sua própria justiça por meio da lei estão dizendo. Deixe-me citar Paulo para que você possa ver por si mesmo o que quero dizer. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Quer ler ou você quer que eu leia? Não pode ler que eu tô aqui com o
olho no gato e outro na Meu peixe. amigo, não torne inútil a graça, o favor imerecido de Deus em sua vida, confiando em si mesmo e tentando com os seus próprios esforços tornar-se justo diante de Deus. Não podemos merecer o favor e a aceitação de Deus, só podemos receber a justiça como um dom gratuito de Deus. A sua justiça é gratuita para nós, mas ela teve um alto preço para ele, pois pagou por ela com o sangue do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Este é um presente que só pode ser dado gratuitamente, não porque ele seja barato, mas realmente porque ele não tem preço. Mas, pastor, como posso eu, que não fiz nada de bom, me tornar justo? Bem, primeiro, responda-me o seguinte: como Jesus, alguém que não conhecia pecado, pôde tornar pecado na cruz por nós? Como você pôde ver, Jesus não tinha pecados próprios, mas ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade. Por outro lado, você e eu não tínhamos justiça própria, mas naquela cruz Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todo o nosso passado, todo o nosso presente e futuro. Em troca, ele nos deu a sua justiça perfeita e eterna. Agora, essa justiça que recebemos foi resultado das nossas próprias obras ou da sua obra? Está claro que a nossa justiça é o resultado da obra de Jesus e que só podemos recebê-la por meio do seu favor imerecido. Deixe-me lhe dar a definição mais clara de graça, favor imerecido da Bíblia. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Você está me acompanhando? Não há um caminho intermediário. Ou você é justo pelo favor imerecido de Deus, ou você está tentando merecer a justiça com as suas próprias obras. Ou você está dependendo de Jesus, ou está dependendo de si mesmo. Porque Jesus pagou um preço tão alto para que você tenha a sua justiça. Você pode abandonar os seus esforços próprios para ser justo aos olhos de Deus, a fim de merecer o seu favor. Veja a si mesmo como a justiça de Deus em Cristo e espere que as bênçãos dos justos se manifestem na sua vida. Uau! Amém. Nossa, até minha mamãe entrou hoje, que linda. Bom dia, mãe. Tia Chu, Cacá, bom dia, gente. Que palavra, né? Nossa, maravilhosa. Ai. Ainda bem que ele termina bem, né, gente? Porque pensar tudo isso não é fácil. Não. É até difícil de aguentar esse filme, né? Pensar em toda essa situação. Mas quando a gente pensa que tudo aquilo for por nós, só aumenta a nossa gratidão por Jesus. Só aumenta o nosso conceito de que a gente não pode anular aquilo que Jesus fez por nós. Não é verdade? Quem aqui acredita nisso? Bom dia, Fábio. Esse? Que alto preço Jesus pagou por nós, por mim e por você. Isso daqui era tudo que eu não entendia quando eu me converti. Eu não entendia isso. Eu não entendia como que isso tudo tinha acontecido. E eu fico assim, imaginando como essa história foi bem contada, né? Porque pra gente poder entender isso, precisa de um pouco de profundidade. Porque é uma coisa fácil de entender, mas é difícil de aceitar, né? Depois que você aceita, porque não adianta a gente ficar tentando entender, a gente tem que aceitar primeiro. E depois a clareza vem vindo. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente vai compreendendo a dependência de Jesus que a gente deve ter. Ela tá lendo o que eu tô escrevendo. Leandro tá aqui. E aí, gato? Ele adora falar sobre isso. Adoro. Eldora, será que vocês aguentam ficar comigo aqui até meio-dia? Para, gente. Não assusta esse povo, senão vai tudo embora. Cai zero. Rapaz, duvido. Fala um aqui que vai embora, só da gente ficar falando. Eles adoram ficar conectado com nós, assim como a gente gosta de ficar conectado com eles. Mas o que é maravilhoso nessa história é, primeiro, por que tudo isso aconteceu?
por um único motivo. Verdade, sozinhos não conseguimos entender nada. No grupo, a visão de cada um. Na intersecção entre duas pessoas Bom dia! que a gente consegue ter a revelação. Então, tudo isso que Jesus fez foi por um único motivo. Só um. E aí, claro, todo mundo vai falar assim, foi pela salvação. Claro, foi pela salvação, mas a salvação vem por um intermédio de algo que a gente precisa de decidir. E qual que é esse algo que a gente precisa decidir? Que foi o motivo único, foi a única coisa que Jesus veio e falou assim, a missão é essa daqui. É pra gente crer. Porque a gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade de crer. Já tem dificuldade de crer naquilo que ele enxerga. Quanto mais naquilo que ele não enxerga. Então Jesus veio como um homem na terra simplesmente para que a gente cresce. E agora eu nem acredito que enfiou a unha no meu dedo. No meu machucado. No corte só do para eu dedo dela. sentir. Então, é só isso. O exercício é só esse. É olhar para Jesus, ver tudo que ele passou e crer. Agora, tem 3 passos que a gente vai dar para a gente poder aprender a crer. Como que a gente faz para acreditar? A primeira coisa é olhar para isso que Jesus passou. Quando ele estava lá no Getsemane, ele já sentia tudo que ele ia passar. Só que ele sentia, não era no corpo nem na alma, era no espírito. Porque ele tinha um relacionamento único com Deus. Ele e Deus eram a mesma pessoa. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então, o espírito dele sentiu uma coisa que manifestou no corpo dele. Então, isso só se tornou real e concreto no mundo para que a gente cresça. Só isso. Nossa, lindinho. Eu não sei por que você colocou isso daí aqui. Desculpa, né? gente. É que a gente tem que remanejar a Lala aqui, né? Senão a gente não consegue fazer a A live. outra opção. O que você falou, então? Eu falei que tudo isso que Jesus passou, a cruz, a crucificação, é sim, claro, tem todo o cunho da salvação. Agora, a salvação vem por onde? Por crer, por reconhecer tudo isso que Cristo fez por nós. Esse? Reconhecer tudo que Cristo fez por nós e crer. Então, se você está aí agora assistindo isso, assistindo a nossa live agora, e você já entendeu, fala assim, Jesus, eu creio de todo o meu coração, em toda a sua jornada, eu creio na cruz, eu creio que Jesus é o plano perfeito, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha alma. Eu creio que por intermédio de Cristo eu me conecto no Espírito de Deus. Amém. Declara isso. Eu creio. Então, se Jesus veio simplesmente para que a gente cresce, como que a gente faz para crer? Se é difícil acreditar até nas coisas que são concretas aqui que a gente pode pegar, ainda mais naquelas que a gente não consegue ver. Então, a primeira coisa é ver que Jesus, ele sempre tinha um momento onde ele ia para poder se preparar. Então, ele foi lá no Getsemane para enxergar. Ele via já o que ele estava vivendo. Ele já viajava no futuro, já sabia tudo que ele ia ver. Então, para a gente poder crer, é preciso que a gente enxergue o que está por vir. Para você crer que você vai ser promovido, que o seu salário vai aumentar, que a sua conta, que o seu casamento vai ser restaurado, que você vai encontrar um varão ou uma varoa, você precisa de enxergar lá na frente, você precisa de enxergar o que está por vir. Por quê? Porque quando você faz isso, você se joga lá no futuro, assim como Cristo fez. Ele ensinou a gente como fazer. E ele fala, vocês farão obras maiores do que a minha. Só que para isso, eu preciso de enxergar o que está por vir. Porque quando eu enxergo o que está por vir lá na linha de chegada, eu entendo que existe uma jornada. E aí vem para a segunda coisa, que é se preparar. Jesus, ele ia no momento do secreto dele com Deus para preparar. E ele não foi para preparar o corpo. Ele foi para preparar o espírito.
Porque ele já sabia o que estava por vir, ele já sabia que ele ia ser separado do Pai. Ele só não tinha ideia o quanto de sofrimento no corpo que isso traria, mas ele sabia qual que era a angústia do Espírito. Então, você se preparar requer que você enxergue o que está por vir e que você se coloque em movimento, no sentido de exercitar. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que é o exercício não é do corpo. Por isso que ele fala que as nossas obras, a obra que o nosso corpo faz, ela é irrelevante para Deus. O que Deus quer? Que a gente exercite o Espírito. E a gente só consegue exercitar o Espírito quando a gente entende a diferença entre o que é as nossas sensações, as nossas emoções e o que é realmente o Espírito. O Espírito, ele nada mais é do que a intuição, a comunhão e... Eu anotei outra coisa aqui, peraí. O Espírito, a função do Espírito é comunhão, intuição, consciência e comunhão. Então, tudo que está relacionado a isso, você vai discernir a partir de agora, fazendo o quê? Um exercício de se projetar lá no futuro, de enxergar o que está por vir, de declarar, sabe? De sentir, de compartilhar. Se você enxerga o futuro com a convicção do Espírito, você compartilha. E aí você compartilha de uma forma que você sente um amor tão grande, você se sente tão preenchido. Sabe aquela sensação de preenchimento? Isso é o verdadeiro amor. Porque quando ele entra, não tem espaço mais para medo. E aí você começa a declarar o que está por vir. E aí quando você declara o que está por vir, você se compromete, você compartilha isso, você começa a se treinar, se capacitar, a buscar de forma incansável. E aí você exercita o seu espírito. E aí quando você coloca isso num ciclo e vai realizando, sabe o que acontece? Você passa a acreditar. E aí o primeiro passo para criar novas realidades é a gente crer. E aqui a gente está treinando a vantagem e o poder de crer corretamente. Né? Parafraseando aí o livro do Joseph Prince. Então, Jesus veio, passou por tudo isso só para a gente poder declarar: eu creio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo foi feito por ele, nada sem ele se fez. Então, faz isso. Começa a declarar, enxergar e construir na sua imagem, que na verdade a gente acha que é na mente, mas não é, no espírito. É o que está por vir. A partir disso, se prepara. Porque vai vir a fase de crucificação para você poder alcançar isso que você enxergou. Só que vai valer a pena. Vai valer a pena porque você vai começar a ter relacionamentos sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Você vai ter uma transformação da sua alma e você vai ter uma disciplina do seu corpo. Confia, acredita. Amém? Amém. Uau, pastorzão hoje. Meu Deus, praia eu não quero, não. Eu postei ontem nos stories, né, sobre essa questão de decidir, né? Como é importante a gente decidir. Isso daqui é uma decisão, né? Passar a acreditar em Jesus é uma decisão, é decidir, eu acredito. Quando a gente começou esse devocional, não foi fácil decidir fazer isso todos os dias, né? Porque a gente assume um compromisso com todos vocês que estão aqui e também com a gente mesmo. E a gente tem uma dinâmica de vida, né? Tem horários diferentes, tudo isso. Então, o mais difícil que tem é a gente decidir. Decidir crer nessa palavra é a decisão mais difícil. Depois que você decide, o universo conspira. As coisas acontecem, né? Tudo passa a ter mais clareza. E o Lê falou aqui de um ponto que é chave, é muito importante, que é a parte de visualização, né? Existe uma técnica, que é uma técnica de visualização, que inclusive a gente aplica essa técnica com os nossos clientes. E a gente aplica também na nossa vida para a gente poder desenhar o nosso futuro, né? E é tão poderoso isso, por quê? Porque isso saiu da Bíblia. Isso daqui não é uma técnica que foi inventada por algum coach ou por nada. Foi uma técnica que Jesus ensinou a gente na Bíblia, né? Jesus ensinou a gente, como ele falou, a exercitar o ver, né? Que nada mais é do que a gente criar a imagem na nossa cabeça como uma fotografia, né, meu amor? Então, quando você, por exemplo, quer emagrecer, você já tem que começar a se imaginar magro.
Quando você quer enriquecer, você já tem que se imaginar possuindo toda aquela abundância que Jesus já te deu, né? E que muitas vezes a gente não alcança porque a gente não crê e porque a gente não vê, porque a gente não visualiza, a gente não imagina. Eu me lembro quando a gente veio para Portugal, eu tava inclusive na igreja com o Denão, e a gente tava assim no momento de louvor, eu orando, e daí eu comecei a imaginar para Deus aquilo que eu queria viver, né? Porque eu já tinha vontade de ter uma experiência fora do Brasil. Eu já tinha morado fora, o Leandro também já tinha morado fora, e a gente queria morar fora de novo. Então eu comecei no meio da minha oração, no meio do louvor, eu comecei a imaginar o que eu queria viver. E aí Deus começou a me mostrar outras coisas. Era tipo assim, não, eu imaginando, porque eu sempre quis ou voltar para os Estados Unidos ou morar num país que falasse inglês, porque eu queria aprimorar a língua, queria que o Leandro aprimorasse, queria que as minhas filhas também aprendessem inglês, né, vivendo no país. E aí eu fiquei ali imaginando tudo que eu já tinha vivido nos Estados Unidos, imaginando as ruas, imaginando a casa, sabe, me imaginando ali, fiquei imaginando aquilo. E aí Deus começou a me mostrar coisas antigas, casas antigas, construções antigas, começou a me mostrar trem, castelo. Aí eu, Deus, mas não é nada disso que eu quero. Não, o senhor tá me levando, pelo amor de Deus, né? Perdeu a conexão com o Wi-Fi. Perdeu a conexão com o Wi-Fi, sabe? E aí eu forçava minha mente, sabe, pra imaginar aquilo que eu queria. Então eu imaginava aqueles metrôs, né? Aqueles trens rápidos, né? Aquelas construções novas, atualizadas, e me imaginava naquilo, e Deus me mostrava numa janela vendo o trem passar. Me mostrava com coisas assim, construções de pedra, sabe? Construções antigas. E eu, meu Deus, o que é isso? Eu abri o olho, peguei no braço do Leandro e falei, a gente vai mudar pra Portugal. Ele falou, como assim mudar pra Portugal? Você não quer ir pra Portugal falar português? Você ainda? E eu já tinha cidadania portuguesa, já fazia 2 anos que ela tava na gaveta. E aí ele falou, eu falei pra ele, nós vamos mudar pra Portugal. Ele falou, mas Amanda, você sempre foi muito resistente. Eu falei, Lê, Deus foi muito claro. Deus foi muito claro quando ele me mostrou onde que eu vou morar. E, gente, fora de brincadeira mesmo, porque tudo conspirou para isso acontecer, e a gente veio morar num apartamento onde a janela da minha casa dava pro trilho do trem. Eu vi o trem passando na janela da minha casa. Então, olha só a importância da gente visualizar e da gente mostrar, porque às vezes não é o que você quer, né? Mas Deus sabe o que é melhor pra você. E aí, eu falei, mas Deus, não é pra lá que eu quero ir. Ele falou, filha, antes de te levar pra onde você quer, eu preciso te preparar. Então, eu nem sei mais se eu quero morar num país que fala inglês, mas eu sei que eu vim pra cá pra um preparo de Deus. Eu tinha que aprender muitas coisas, principalmente eu tinha que aprender sobre a graça, sobre a cruz, sobre o que Jesus fez pra mim, sobre prosperidade, sobre tanta coisa, tanto aprendizado, sabe? Tanta conexão com Deus que eu passei a ter desde que a gente tomou a decisão de vir pra cá. A gente simplesmente colocou a nossa vida sob dependência de Jesus. A gente vive hoje dependente de Jesus, tanto que eu já falei pra ele, foi o senhor que me mandou pra cá, né? Então é só o senhor que vai me tirar daqui também. Então eu só vou embora daqui se o senhor me mandar embora também. Porque é isso que a gente tem que ter, essa confiança em Deus, né? Essa confiança e colocar a nossa vida aí sob essa dependência, né? Que não é pelas nossas obras, não é pelo que eu trabalho aqui, pelo que o Leandro trabalha aqui, não é. Tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com o amor que Ele tem por nós. Então é muito importante a gente visualizar. Que hoje a gente faça esse treino. Hoje é sexta-feira, né? Dá pra gente pegar o final de semana aí pra gente visualizar. Uma outra coisa que a gente pode fazer pra visualizar a nossa vida, que é importante a gente enxergar todos os dias aquilo que a gente quer, né? Esse ano aqui eu quero fazer pra gente iniciar 2023 já visualizando o nosso ano, o que a gente vai querer conquistar, pelo menos 5 coisas, 5 fotografias daquilo que você quer conquistar. Prega em algum lugar que os seus olhos vejam o tempo todo. A gente chama isso de quadro dos sonhos. E aí você vai ajudando Jesus a te dar as orientações que Ele precisa para você concretizar os sonhos que você deseja. Amém? Então, depois da gente visualizar... Se você vive em casal, cada um tem que ter a sua individualidade. Mas faz um quadro do casal. Juntos.
faz um quadro juntos, porque depois que a gente decide casar, todo mundo fala assim, precisa ter individualidade. Tudo bem, eu aceito em partes. Só que pra mim, o casamento é unidade. Então, não tem como o Leandro ter vontade de ir pra direita e continuar vivendo, não é continuar vivendo, mas não tem como dar certo um casamento onde o Leandro quer ir pra direita e a Amanda quer ir pra esquerda. Precisa de ter unidade, precisa de ter comunicação para que os dois encontrem um caminho para seguir juntos. O quadro dos sonhos do casal precisa ser um só. É isso. Porque a gente vive em unidade. E aí a gente vai debatendo aquilo que é importante para cada um. E depois que você visualiza, você começa a se preparar para esse futuro, né? Depois que eu entendi, enxerguei tudo aquilo que Deus queria para nós, eu comecei a me preparar, né? Para que a gente pudesse construir. Então tinha que guardar dinheiro, tinha que saber mais sobre o país, tinha um monte de coisa que eu precisava fazer para poder me preparar, para poder vir viver essa experiência, né? Assim como Deus quer fazer algo na sua vida. E você precisa enxergar para depois você se preparar para o que Deus quer fazer, né? E se preparar começa pelo espírito. É exercitar o espírito, sabe? Gente, antes de acabar o ano, nos deem um bônus, nos mostrem como planejar o ano que está chegando. Nossa, eu falei ontem pro Leandro isso. Ela falou, vamos fazer uma masterclass no Zoom, por exemplo, onde a gente vai dar todos os passos para as pessoas poderem se planejar. Demorou. A pedido da Cacá, hein? Olha, vocês estão entrosadinhos os dois, hein? Meu Deus. Nossa. A Samantha colocou aqui também, ó. Estar pronta é uma decisão, exatamente. Você põe o pé e Deus o chão. Ele não faz por você, ele faz com você. Exatamente. Ela é linda, né? Exatamente, meu amor, é isso mesmo. Então, a gente, que nem aquela, eu acho linda aquela passagem de Moisés da Bíblia, né? Que ele tá lá, né? No meio daquela confusão, né? O povo seguindo eles. E aí, o que ele faz primeiro? Ele põe o pé e Deus abre o mar. O Deus não abre o mar e fala, pronto, filho, tá aí, ó, vai embora, vai com Deus, né? Não, ele põe o pé, ele toma decisão, ele tem ousadia, ele tem coragem, ele vai, ele põe o pé. E é só isso que Deus tá esperando, que você coloque o seu pé pra ele abrir o seu caminho. E pôr o pé é uma decisão. Colocar o pezinho ali não é fácil, né? Não é no meio de tantas coisas todas. Ai, não, tá tudo bem, agora eu vou. Não, você tem que tomar a decisão, porque depois que você toma a decisão, o mar se abre pra você. Qual é o princípio que tá por trás disso tudo? Vem lá de Gênesis. Sempre vamos ter uma escolha, porque se a gente não tem escolha, não existe liberdade. Amém. E eu adoro liberdade. Para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, em todos os momentos, você sempre vai ter uma escolha. Seja ela de direita ou esquerda, ou seja ela de ir ou não ir. A gente vai fazer a sala do Zoom para poder mostrar como a gente faz o nosso planejamento para prosperar em casal. Você vai poder decidir se você vai participar ou não. Mas é uma escolha. É uma escolha sua. A gente divulga que a gente faz lives, faz 30 dias que a gente está fazendo. As pessoas decidem se elas querem participar ou não. E tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo tem. Mas o importante é a gente decidir fazer a nossa parte, né? Porque mesmo quem não entra ao vivo, entra depois, né, Denão? E tá tudo certo, né? Porque a gente escolheu também um horário bem cedo pra fazer. O Denão acorda com as galinhas. Acorda, né? Hoje ele falou, eu acordei hoje. Os pés vão e a água se abrindo. A Sueli já até falou, vou baixar o som. Vou baixar o som, isso. Baixa aí que nós vamos depois divulgar aí que dia que vai ser esse momento que nós vamos ter junto. É isso aí. Vamos orar então, né? Já tá na hora. Um minuto, bora. Então, oração de hoje. Pai, ajuda-me a confiar sempre em Jesus, que sofreu muito e morreu por mim, para que eu pudesse ter a sua justiça como um dom gratuito. Espero plenamente que todas as bênçãos da justiça inundem a minha vida hoje. Amém. Pensamento de hoje. Estou dependendo de Jesus ou estou dependendo de mim mesmo e das minhas obras para ser justo diante de Deus? Amém. Que hoje a gente possa depender do Senhor, porque a dependência nele é muito melhor do que a gente ter que fazer tudo com o nosso braço. É muito mais doído e a gente tem que não só fazer para merecer e depois manter o que a gente ganhou. Mas quando Deus te dá e você é justo pelo meio das coisas que Deus te deu, é Ele quem pode tirar.
Eu sei que Ele vai prover a minha vida aqui, porque foi Ele que me mandou pra cá. Entendeu? É claro, eu não tô aqui dormindo sem fazer nada, né? Porque é movimento, é ação. Mas a gente confia que se a gente tá aqui é porque Deus quer, e a hora que Ele fecha a porta, é Ele quem fecha. Só Ele pode abrir, só Ele pode fechar, assim como no seu casamento. Se Deus uniu, ninguém separa. Assim como o emprego que Deus te deu, Ele não vai tirar de você. Amém? Então, bora pra action. Bora pra action. Uau! Bate aqui, fera. Uhul! Bora pra action. Vai, gato. Ai, Senhor Deus, maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo. Verdade, Obrigado, Senhor, pela clareza no Espírito que o Senhor tem dado para nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença de cada uma dessas pessoas aqui e pelo que ainda está por vir, Pai. Amém. Abençoa, Senhor, cada semente que foi plantada nesses corações, que ela floresça, Pai. E que a presença de Cristo, Senhor, tome cada célula do corpo dessas pessoas, levando cura e restauração. Você que está enfermo agora, que está passando por algum problema de saúde, eu declaro cura e restauração completa no seu corpo. Amém. Eu declaro, Pai, que o reino dos céus venha sobre a sua vida agora e caia por terra todo o mal de doença física no seu corpo, para você e para aqueles que você ama. Amém, eu declaro Senhor, sobre a vida do Gomes, Pai, nesse momento, restauração de forma sobrenatural, que ele vai deixar os médicos, Senhor, de boca aberta por conta dessa restauração em nome de Jesus, Pai. Eu declaro também uma transformação da alma de cada uma dessas pessoas, que elas possam buscar de forma intencional, que elas possam decidir e recusar todas as tentações, que elas tenham força na alma para poder pegar o caminho. E Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha para o deleite, que o Senhor venha para a comunhão, que o Senhor venha, Senhor, caminhar junto conosco nessa comunhão do Espírito, Pai. Que a gente possa exercitar o nosso espírito de relacionamento a cada dia, em cada momento, que ele seja especial por conta da sua presença em nós, Pai. Amém. Abençoa, Senhor, a prosperidade e a riqueza para o ano que está por vir, Senhor. Que as coisas sobrenaturais, de forma material e concreta, Senhor, se instalem na casa de cada uma dessas famílias e que ela possa ser abundante e transformadora, Senhor. Que essas pessoas elas aprendam que a semente ela é abundante, Pai, e que a colheita é certa para aquele que planta. Cada uma das palavras que saem da nossa boca é uma semente, e que a gente possa se treinar e se capacitar para que a gente lance as sementes certas. Amém. Que a gente prepare o terreno, que são as pessoas do nosso convívio, Senhor, para receber essa semente. Eu declaro, Senhor, transformação e abundância e prosperidade na vida financeira de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que a gente possa se capacitar e se preparar para essa masterclass de planejamento, e que 2023, Pai, que seja um ano de transformação, que a gente possa daqui 10 anos, em 2033, olhar e falar assim: como 2023 foi bom, porque foi o ano que eu transformei a minha vida buscando a presença de Deus, em nome de Jesus. Fica conosco nesse dia, Pai, transforma a nossa sexta-feira na melhor sexta-feira da nossa existência. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vi o céu se abrindo sobre a vida de cada um de vocês, e cada um aqui acessando toda a riqueza que há no céu na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Se enxerga a casa onde você está e vê uma porta gigante se abrindo para você, e você entrando, e lá o brilho do ouro reluzindo. O brilho do ouro representa a glória de Deus. Então o ouro estava lá e você acessou esse ouro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais, né, gente? Ótimo final de semana para vocês e até amanhã. Amanhã estamos juntos novamente. Amanhã é sabadão. Sabadão. Quem tá gostando? Fala aí. Assim seja. Cacá, Tia Chu, um beijo pra vocês. Ótimo dia. Coraçãozinho. Samantha deu uma consultoria de Instagram pra Amanda. É verdade. Salvei a live, hein, galera? Não é? Não. Sim, salvou sim. Salvar. Ela falou, não. Eu recebo, amém. É isso aí, declara, eu recebo, eu acesso nesse momento. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou provedor, eu sou competente. Eu sou tudo isso, eu sou, porque Jesus é primeiro. É isso.
Eu estava na academia quando começou. Amém. Isso aí, ó. Tá também. treinando. Eu ia até brincar aqui, mas perdi o time da piada. O Leandro falou aqui que a gente não precisa exercitar o corpo. Não vamos ficar sedentário, não, porque esse aqui é o templo do Espírito Santo, hein? E é o único lugar que nós temos pra viver. Amém. Certo? Então vamos cuidar do nosso Aprende corpinho com a também. aí e bora. Olha! Uhul! Beijo pra vocês, viu? Lá não dava de jeito nenhum, mas isso aí, quem quer faz. É uma escolha. E você é abençoada, independente das escolhas que você toma. Mas agora você vai voltar animada pra treinar. Ela falou que saiu pra assistir. Ó. Isso. Quando você vai ser abençoada, independente da escolha que você tenha. Agora você vai transbordar escolhendo o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Bora pra action? Clica no botão aí e acessa o reino dos céus na sua vida. Amém. Um Tchau! Tchau!